Movicel. Primeiro, assistimos à subida dos preços dos famosos planos que todos nós conhecemos. Segundo, vimos a terceira lei de Newton aplicada à economia, onde a mesma operadora perdeu uma quantidade significativa de usuários. E em terceiro, vimos o lançamento recente dos planos Flex como resposta à segunda situação. Bom, nada disso foi um acaso e existe uma ideia da economia que explica exatamente o que acontece nesse tipo de relações. A ideia da oferta e da procura. Olá pessoal, Moazekele Cambadianos, MQA Paulo Kassoma, este é o Kudilonga e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Os economistas dizem que no coração da economia e no centro das relações humanas está a lei da oferta e da procura. E a forma como essas duas forças vão interagir determina os preços dos bens e serviços que nós consumimos ou o lucro das empresas que fornecem esses bens e ou serviços. E essa interação simples entre a oferta e a procura pode ser encontrada em vários lugares. E com vários lugares quer dizer que, seja lá nos famosos mercados financeiros, as bolsas ou mesmo as telecomunicações, até ao Catinton, vamos encontrar essa interação. E aos olhos dos economistas, S e S são lugares completamente idênticos, porque são mercados. E mercado é um lugar onde compradores e vendedores, seja nas bancadas do Catinton, onde os produtos são expostos, ou em um mercado virtual, onde as negociações são feitas por meio de computadores. E o preço do produto resulta da relação oferta e procura. E essa relação de oferta, preço e procura é a base da economia de mercado. Então, procura significa a quantidade de bens ou serviços que as pessoas, nós, estamos dispostos a comprar por um determinado preço. E aí, naturalmente, quanto maior for o preço, menos pessoas terão o desejo ou a vontade de comprar. Já a oferta, de modo semelhante, indica a quantidade de bens ou serviços fornecidos por um vendedor a um determinado preço. E aí, quanto menor for o preço, menos vontade o produtor vai ter de fornecer esse produto, porque custou-lhe tempo e dinheiro para produzir. E uma questão interessante em relação à oferta e à procura e o preço é entender o que seria na verdade um preço justo. Mas para isso, deixa aí nos comentários se interessa e assim vamos saber que tem procura e havendo procura certamente que a oferta virá num preço justo de um vídeo de 5 minutos no máximo para ti. E bom, voltando à oferta e procura, imaginemos a seguinte situação. Paulo Kassoma é um vendedor de bolinhos no mercado Catinton. Ele sabe que não lhe adianta nada vender os bolinhos a 50 kwanzas, porque ali nem conseguiria produzir e nem conseguiria pagar a cota diária no mercado Catinton. Então ele tem a ideia brilhante de, vou fixar os preços dos meus bolinhos a 1000 kwanzas cada. E como era de suspeitar, ninguém vai comprar, porque os preços estão muito altos para os seus possíveis compradores. Então ele vai ser obrigado a, de maneira firme e lenta, ir baixando o preço dos bolinhos. Claramente, para não estragar os bolinhos. E assim, ele lentamente também vai aumentar a procura para os seus bolinhos. E aconteceu que, à medida que ele ia baixando, mais compradores viriam. A 500 kwanzas, ele vendeu um bolinho. A 250 kwanzas, já vendeu 4 bolinhos. A 200 kwanzas, vendeu 8 bolinhos. Quando chegou a 100 kwanzas, ele deu conta que também estava muito barato. A procura era imensa, que ele não conseguia mais acompanhar essa procura. Então, fixou o preço em 200 kwanzas,
porque era um preço que lhe permitia acompanhar a procura, ou seja, sempre teria bolinho para os seus clientes. E assim, mesmo sem saber do ponto de vista técnico, Paulo Kassoma acabava de traçar dos gráficos mais importantes da economia, a curva, oferta e procura. E descobriu o preço de equilíbrio dos bolinhos. E quanto a Movicel, é daqueles casos em que ocasionalmente a oferta e a procura demoram um pouco a reagir à mudança nos preços. Normalmente, quando as operadoras aumentam os preços dos planos ou o custo das chamadas, o que nós tendemos a fazer é, o custo está mais alto, vou fazer menos ligações ou vou mudar para uma outra operadora. Mas aqui é uma questão meio complicada porque o nosso mercado ainda é débil nesse sentido, o que dá possibilidade de existir outros fenômenos da economia que não é assunto para hoje. Mas isso só para dizer que a procura, nesse caso, é uma procura elástica, porque ela vai alterar em relação ao preço. Então é isso. Muito obrigado pela atenção dispensada. Curte e compartilha o vídeo. Se ainda não te subscreveste ao canal, no Maia, e faça já a tua subscrição e fique antenado nos assuntos que por aí vêm e venha fazer parte desta comunidade de aprendizes. Então até lá, Shalom Kiambot.